Então vamos lá para a nossa terceira aula, do nosso curso de teologia. A matéria é Introdução à Teologia, e as divisões dela. Matéria, o livro, Introdução à Teologia. Terceira aula, nós vamos tratar das divisões desta matéria. Existem divisões dentro desta matéria, da Introdução à Teologia, e essas divisões irão nos proporcionar um melhor entendimento a respeito daquilo que nós estamos lendo, daquilo que nós estamos estudando, tá? Então nós vamos lá ler agora, a Introdução à Teologia. Diz assim: a teologia como campo de estudo é dividida em diversas áreas distintas, como a exegética, a histórica, a sistemática e etc. Essas áreas são responsáveis por investigações, as quais no seu conjunto levam ao arcabouço teórico que nos possibilitam chegar ao conhecimento do sagrado que temos hoje. Nessa unidade, nós iremos nos aproximar dessas áreas e iremos entender os caminhos que elas abrem à nossa frente. Então, olha que coisa linda, Nessa matéria nós vamos estudar as divisões da teologia, vamos entrar nestas áreas, tá? A exegese, a história, a sistemática, e nós vamos entender os caminhos que elas nos proporcionam, os caminhos que elas nos abrem. Quando nós estudamos a palavra de Deus desta forma, desta maneira, os caminhos se abrem, a nossa compreensão espiritual, ela se desenvolve. Você não será mais levado por qualquer vento de doutrina, você não será mais uma pessoa leiga, a respeito da palavra de Deus, das coisas de Deus. Não. Por quê? Porque o teu intelecto, a tua mente foi aberta pelo Espírito Santo através destas divisões ofertadas, pela teologia bíblica. Quais são os objetivos desta matéria? Não, os objetivos é o seguinte: apresentar e conceituar as mais importantes áreas, apresentar e conceituar as mais importantes áreas de estudo da teologia, a saber, a exegética, a histórica, a bíblica, a dogmática, a sistemática e a prática. Tudo aquilo que nós falamos lá, Então nós vamos estudar agora. Gravou o que nós falamos? Gravou o que eu escrevi para você? Então agora nós vamos colocar em prática e vamos colocar a nossa mente para funcionar, para trabalhar e entender quais são as divisões da teologia e quais os propósitos dela e quais as vantagens que elas nos proporcionam. Vamos lá. A teologia cristã é um discurso de fé acerca de tudo quanto se relaciona a Deus, aos propósitos divinos e às revelações entre Deus e o homem, a Bíblia e a doutrina cristã. Então a teologia cristã, ela é um discurso de fé acerca de tudo isso aqui, tá? As divisões da teologia podem variar de acordo com as diversas escolas teológicas, Primeiramente, a teologia exegética, a qual nós falamos lá. A exegese consiste no estudo dos textos bíblicos e na aplicação destes princípios no ato da interpretação. Então, a exegese, é a área que estuda os textos bíblicos e interpreta-os, traz à tona o seu significado, o seu propósito. Exegese significa análise, exposição ou interpretação minuciosa de um texto, tá? Então a exegese, isso é grave, isso aí, porque é matéria de prova, O que é exegese? A exegese é uma análise, a exposição ou a interpretação minuciosa de um texto. Já leu Lucas capítulo 1? Lucas, para escrever o livro de Lucas e também o livro de Atos, ele fez uma pesquisa, E lá no livro de Lucas capítulo 1, ele está escrevendo lá: tendo me informado minuciosamente dos acontecimentos, dos fatos, concernentes à pessoa de Cristo, aprove a mim também escrever.
também falar a respeito de tal assunto. Então ele se informou minuciosamente, né? Ele procurou as interpretações, os significados. Então ele fez o quê? Um estudo exegético. Ele praticou uma teologia exegética a respeito daquilo que ele estava escrevendo. Quais são os princípios para que nós tenhamos uma boa exegese bíblica, né? Então você está estudando a Bíblia, você vai praticar a exegese nela, né? Você vai estudar, você vai procurar a interpretação dos textos, né? Isso é muito importante para a nossa aula, isso é muito importante para o seu crescimento espiritual. Você precisa compreender, né, o significado e a importância da exegese. Então, olha bem, quais são os princípios para uma boa exegese bíblica? Preste atenção. Primeiro, a Bíblia não admite flexibilizações subjetivas das suas doutrinas. Olha que coisa linda. A primeira coisa, né, que nós aprendemos dentro da exegese bíblica: a Bíblia não aceita, a Bíblia não se conforma com distorções daquilo que está escrito, tá? A Bíblia não aceita, a Bíblia ela não se conforma com distorções, flexibilidade, né? Eu vou criar uma coisa flexível para que a minha igreja cresça, e esta coisa flexível que eu vou criar para que a minha igreja cresça, né, eu vou tirar do meio da nossa igreja alguns pressupostos, algumas coisas que, se eu falar que está na Bíblia, vai fazer com que o povo, né, saia da minha igreja. Então eu vou tirar isso da doutrina da igreja, né, e não vou trazer à tona, né, tal coisa, não vou trazer à tona tal coisa, porque se eu trouxer, eu vou tirar o povo da igreja. Isso chama-se flexibilização, flexibilizar, né? É aquele jogo de cintura que é feito com a doutrina bíblica. Então, a primeira coisa, a exegese bíblica, ela não aceita isso. Não tem manuseio com a palavra, não tem meio termo com a palavra. A doutrina bíblica, ela não pode ser manuseada, ela não pode ser distorcida. A doutrina bíblica tem que ser pregada conforme ela é. E tem muitos lugares onde a gente vê que determinados itens da doutrina bíblica, determinados elementos da doutrina bíblica são deixados de lado, estão sendo deixados de lado e estão trazendo à tona uma flexibilização, né, para que a igreja permaneça cheia. Segundo fator, né, para que a gente possa ter uma boa exegese bíblica, a Bíblia interpreta a si mesma, tá? Então a Bíblia, ela tem uma forma de se interpretar a si mesma, e nós vamos entender lá na frente. Você já ouviu falar em texto e contexto? Você já ouviu falar que não existe texto sem contexto? Então a Bíblia, ela complementa a si mesma, a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Por exemplo, Isaías capítulo 9, versículo de número 6: porque um menino nos nasceu, um filho ele nos deu, e o principado, o poder, a responsabilidade está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lá nos Evangelhos vai se cumprir esta palavra que foi falada pelo profeta Isaías, profeticamente pelo profeta Isaías, ou por Isaías. Lá na frente vai se cumprir esta palavra. Então a Bíblia, ela interpreta a si mesma, ela dá o complemento daquilo que ela falou lá atrás. Está entendendo? Terceiro item, para que a gente tenha uma boa exegese bíblica, né? O que quer dizer nesse segundo item aqui? Que a Bíblia interpreta a si mesma. Outra observação muito importante: ninguém precisa colocar a tua própria opinião sobre a Bíblia. Ninguém precisa colocar o teu próprio pensamento sobre a Bíblia. Eu vou aplicar na Bíblia o que eu penso que é o correto. Está errado, tá? A Bíblia, ela se interpreta a si mesma. A Bíblia interpreta a si mesma. Então não precisa o homem colocar adjetivos da palavra de Deus. Não precisa o homem colocar conceitos humanos na palavra de Deus, pensamentos humanos na palavra de Deus.
colocando aquilo que ele acha que é o correto ou que ele acha que é o certo. Não adianta, tá? Não adianta. Ele tem que simplesmente pregar a palavra, porque a Bíblia tem o poder dado por Deus de interpretar a si mesma. Terceiro quesito, terceiro item: não se deve retirar textos do seu contexto. Nós falamos agora, né? Não há texto sem contexto. Então o que acontece? Às vezes a pessoa pega um texto isolado e ela quer pregar um texto isolado, e em cima desse texto isolado ela vai falar aquilo que ela pensa que é o correto, aquilo que ela pensa que é o certo. Então você tem que pegar o texto com o contexto. Isto é muito comum quando se pega um texto, por exemplo, das cartas apostólicas, das epístolas apostólicas. Isso é muito comum, quando a pessoa pega algo cultural, algo que está acontecendo naquela cidade, né? E ela quer abranger a todos com aquele acontecimento. Ela quer colocar todos debaixo daquela passagem, debaixo daquele versículo, quando na verdade aquele versículo ele está restrito àquela localidade, àquela cidade, ele está restrito a apenas àquele povo, àquela comunidade local. Então, olha bem, entender, não se devem retirar textos do seu contexto. Então você vai estudar o contexto local, você vai estudar a cultura local. Por que é que foi falado aquilo em determinado lugar? Por que é que foi citado aquilo para determinado povo, né? Por que é que foi falado aquilo para determinado tipo de pessoa, né? Porque senão você vai aplicar aquele texto como vai generalizar aquele texto e aplicá-lo a todos. Então não se deve retirar textos do seu contexto, né? Quarto item: entender e respeitar o contexto da narrativa. Mais uma vez, um está complementando o outro. Você lê um texto, você tem que buscar o contexto desse texto, né? Onde existe uma passagem que se refere ao que você está lendo, você tem que respeitar o contexto daquilo que você está lendo, porque senão você vai trazer uma interpretação própria, senão você vai trazer uma interpretação segundo aquilo que você pensa que é o correto, que é o certo, e no final você vai estar aplicando um pensamento próprio, um pensamento humano, tá? Número 5, na pesquisa, priorizar o sentido literal do texto, e só então depois o sentido literal, o sentido figurado, né? Então o que eu falei aqui a princípio, né? A gente aprende muito na faculdade que para se compreender o texto bíblico, você tem que entrar nele, tá? Você tem que ver como as coisas aconteciam naquele tempo, o que ocorria naquele tempo, qual era o contexto social, político, religioso, econômico daquele lugar, para somente depois você trazer esse texto que você já teve uma interpretação no seu sentido literal, você trazer esse texto para o sentido figurado e aplicar em determinados campos, né? De uma pregação expositiva, por exemplo, né? Uma pregação, de uma narrativa, de um discurso. Então você vai trazer primeiro o sentido literal daquilo. Você vai falar o que acontecia, como era o lugar, quem era o governante, qual era a condição social, a condição política, a condição econômica, a condição religiosa, e vai trazer uma explanação sobre isso. Posteriormente, você pode trazer então esse texto, né, para o sentido figurado. Isso é exegese bíblica, tá? Isso é exegese bíblica, a interpretação do texto. É muito importante que você adote esse princípio. Número 6, cercar-se de diferentes traduções. Isso é muito importante também, você ter, né, em mãos algumas traduções diferentes, né, da Bíblia Sagrada, de preferência aquelas, né, que divergem uma da outra, né, para que você possa ter um ajuntamento de informações, né, e não focar somente de uma forma, de uma maneira, né. O Provérbios, por exemplo, existe uma tradução que diz assim: o homem que acha uma mulher achou algo excelente de Deus. Olha bem a diferença. Já na outra tradução diz assim: o homem que acha uma esposa achou de Deus a benevolência. Então não é achar simplesmente uma mulher, tá? É achar uma esposa. Então olha a importância, né,
das diferentes traduções da Bíblia, quando você tem um ajuntamento de Bíblias, de traduções, quando você faz uma pesquisa mais ampla, né? Você tem um compêndio de informações e você vai então chegar a uma conclusão mais concreta, mais verídica, mais aproximada da verdade. Vamos para os princípios para uma boa exegese, na próxima aula.